Agora sim você vai aprender a usar as achuras da forma correta no AutoCAD. Fala turma, tudo bem? Estou aqui do Estúdio Mão e aqui eu te ensino a forma mais prática e mais produtiva a você desenhar o dobro dos seus projetos arquitetônicos na metade do tempo usando somente o AutoCAD. O tema desse vídeo é muito importante porque ele vai complementar um outro vídeo que vem a seguir. Eu ainda não sei se está pronto e quando estiver pronto ele vai ficar nos cards aqui em cima ou na descrição embaixo. Mas Ashura, o problema com Ashura é muito recorrente, eu recebo muito essa pergunta lá na caixa de perguntas do Instagram. E caso você não saiba qual é o meu Instagram, ele está bem aqui nesse rodapé, o @estudiomão, tá? E quase que diariamente lá eu coloco a caixinha de perguntas que você tira suas dúvidas, é praticamente uma consultoria gratuita. Então, sempre que aparecer lá, você deixa a sua pergunta, beleza? E esse tema, boas práticas no uso das achuras, é extremamente importante para que você evite diversos outros problemas que cheguem a acontecer quando você precisa achurar. Então eu posso apostar com você que se você prestar bem atenção nisso aqui, pegar bem as boas práticas que você tem que ter, você dificilmente vai passar por algum problema com as achuras. Então vamos direto aqui à prática para a gente ser bem objetivo. E já tem gente reclamando aí, né? Deve ter pensando, o que diabo é isso? Eu tô com dificuldade em achura, você disse que é um vídeo de boas práticas, aí você me chega com um fluxograma, um organograma desse aí muito doido, mas tenha calma, por favor, porque se você pegar a lógica aqui desse organograma, desse fluxograma que eu preparei aqui para vocês, a Ashura vai ficar muito simples, vai entrar mais ou menos no piloto automático quando vocês forem usar, tá bom? Então presta bem atenção. Aqui eu vou dar o zoom na parte de cima, mas eu vou explicar a vocês o que é que vai ter em cada etapa dessa aqui, certo? Para achurar da forma correta, você basicamente precisa de duas etapas fundamentais. A primeira aqui vai ser a definir o que você vai achurar e a segunda é definir o padrão e a escala dessa achura, certo? No primeiro ponto, aqui se divide em duas etapas. Eu vou explicar a vocês o passo a passo de cada etapa dessa aqui, mostrando como eu vejo e depois eu explico bem detalhadamente num exemplo que tem aqui abaixo que vocês com certeza vão pegar e vocês vão exercitar também. Prometam isso para mim, porque assim é que vocês vão pegar essa boa prática nas achuras, beleza? Então aqui na primeira etapa é o seguinte, antes de tudo, tá até como o tópico 0 aqui, você vai ter que esvaziar ou isolar o espaço a ser achurado. Então, mas como assim? Por exemplo, digamos que você vai achurar um quarto ou uma cozinha, você retire todo o mobiliário, todos os blocos que tem nesse ambiente e deixa o espaço vazio. Aí você, não, mas por que isso? Geralmente eu achuro, deixo tudo lá e ele faz todo o contorno, né, da achura e fica tudo lá normal. Porque isso é um problema. Você achurar quando tem bloco ou quando tem algum outro objeto no local é um problema porque você acaba achurando, livrando aquele contorno, né? Então, se futuramente você precisar tirar o dado de metragem quadrada dessa achura, você não vai poder, justamente por isso, porque a achura não está por completo em todo o ambiente. Então esse é um ponto importante a se atentar. Primeiro você vai esvaziar, certo? Esse é o primeiro passo. Você vai esvaziar todo o ambiente. Depois de esvaziado e isolado o ambiente, o que é que você vai fazer? Aqui você vai ter duas opções a tomar. A primeira opção, você vai analisar se esse perímetro está em linhas soltas, ou seja, se ele não é uma polyline fechada, né? E a segunda opção é justamente o contrário. Você vai prestar atenção se é um perímetro em polilinha fechada, tá? Então, se for um perímetro em linhas soltas, o que é que você vai fazer? Você vai aplicar com pick point. Pick point é a forma mais padrão das achuras de você aplicar. Assim que você clica H Enter de achura, ele já vem com a função de pick point, aquela que você clica, ela reconhece o espaço e achura. Só que aqui tem um problema. Eu coloquei duas características dos dois modos de aplicação que o modelo de pick point ele tem um certo risco. Ele pode acabar travando o seu arquivo quando você vai usar. Por quê? Explicando mais ou menos de uma forma geral aqui, quando você usa o pick point, ele reconhece tudo que tem na sua tela, tudo que tem na sua área de trabalho que você está mexendo, não em todo o arquivo, mas somente o que está enquadrado aqui na sua tela. Por exemplo, aqui como a gente está vendo, o que está enquadrado aqui, ele tem que reconhecer tudo para depois aplicar a achura somente naquele espaço, porque ele reconhece o espaço vazio. E esse pode ser um problema. A segunda forma, se você percebeu que lá é um espaço que está definido como uma polilinha, aí você vai fazer a aplicação no modo Select Objects.
Aqui é praticamente sem risco, é muito mais simples. Eu vou mostrar a vocês como é que funciona, mas por que é mais simples? Porque no Select Objects você vai selecionar uma polilinha que já exista. Então, o que é que você passa de informação para o AutoCAD? No AutoCAD, eu só quero nessa polilinha aqui o que vai ser achurado. Então ele já decide, ele não precisa fazer todo um scanner da tela, ele só joga a achura naquele espaço. Tá? Então assim é muito mais simples. Passado desse ponto, o que é que você vai fazer agora? A gente já entra direto na segunda etapa. A primeira é bem simples, é só você analisar, como a gente viu, e tomar uma decisão ou outra. Na segunda etapa faremos o quê? Definir o padrão e escala da achura. Aqui novamente tem duas opções a serem tomadas. A primeira opção é o seguinte, é com dimensões, ou seja, como assim estou com dimensões? Por exemplo, é um porcelanato, é uma cerâmica, é algum tipo de achura que vai representar um tipo de piso com dimensões? Se for, aí o que é que você vai fazer? Você vai usar a dimensão, que é o user, daqui a pouco eu mostro a vocês. Tá? Se não for, não, Heitor, não é um porcelanato, eu quero fazer uma achura de uma madeira, ou é água, ou é grama que eu estou querendo representar. Não tem uma medida específica, é só uma coisa visual, é só uma representação gráfica. Então o que é que você vai escolher? Você vai escolher os modelos padrões já existentes no AutoCAD, né? Aqueles que já vêm ali por padrão, você não precisa fazer uma personalização, como é o caso do primeiro aqui. Pronto, decidido isso, a gente vem para a seguinte etapa, que vai ser, se você vai achurar representando o porcelanato, você vai usar um modelo aqui de user, né, que é usar a definição que você tem a colocar. Depois você vai definir o espaçamento, que é justamente a dimensão desse piso, caso seja uma cerâmica ou um porcelanato, que aqui eu já coloquei como exemplo, né, dimensão do piso. Caso fosse uma achura de representação gráfica, o que é que você faria? Você ia definir a escala. Aqui eu coloquei entre parênteses testar 0.01, entre aspas, que é o que? É sempre o padrão que eu uso para teste. Eu uso primeiro ponto 01, depois o ponto 02, ponto 001, caso seja necessário de acordo com a escala da achura que aparece. Tá bom? Passado desse ponto, o que é que a gente vai fazer agora? Vai definir a layer. É importante que você já defina a layer logo no início, porque isso aqui vai ficar muito mais prático para vocês futuramente, caso vocês precisem isolar somente um tipo de layer, que é a layer de piso, por exemplo, vai ficar mais fácil. Não vai ficar aquela coisa toda poluída, bagunçada, sem você saber se aquela achura tá ou não com a layer de piso ou a layer de o que quer que seja, né? Então, define a layer. Após definir a layer que você está vendo aqui, que é um ponto em comum depois de descer nessas duas opções aqui. Aqui, de um lado, você vai definir a escala, né? E no outro, você vai definir o espaçamento. Mas os dois vão descer igualmente para definir layer. Depois de definir a layer, daí os modelos que você tomou como primeira opção, que vai ser aqui esse modelo do porcelanato, né, que você precisa de uma medida mais precisa, o que é que você vai fazer agora? Você vai definir um ponto de origem. Porque numa paginação de piso, por exemplo, quando você vai achurar representando o piso, você precisa que tenha um ponto de origem. Então você tem que se atentar a isso. Você vai definir o ponto de origem, caso seja um porcelanato, é uma medida precisa. Mas caso seja só uma representação gráfica, você já salta direto para a aplicação da achura. E logo depois aqui, numa medida precisa, em definir ponto de origem, aí você parte lá para a aplicação da achura. Depois da aplicação da achura, eu coloquei aqui como ponto final desse nosso fluxograma. Mas depois desse ponto, caso não fique exatamente como você quer, poderia entrar um outro ponto que seria o quê? Fazer o ajuste na escala, né? Caso fosse um modelo de representação gráfica. Mas, geralmente, esse modelo aqui de medida precisa, não precisa tanto porque você já definiu a medida, também já definiu o ponto de origem, então já foi tudo certinho. Então, já que a gente passou por todo aqui o fluxograma, então agora eu vou mostrar para vocês na prática, em dois exemplos que eu escolhi aqui para vocês, e vocês vão ver como é simples e como é didático essa forma que a gente aprendeu aqui. Então vamos aqui no primeiro exemplo, vou dar um zoom aqui. Eu copiei todo o nosso fluxograma aqui para o lado, porque assim a gente tem esse contato visual para entender como é que funciona cada etapa dessa. Então, seguindo aqui pelo nosso fluxograma, como é que a gente vai aplicar aqui nesse ambiente. A primeira etapa lá, você lembra, vamos esvaziar o nosso ambiente. Então eu vou retirar aqui. Quando eu for retirar, o que é que eu faço? Eu sempre deixo habilitado aqui o ortho, tá bom? Por quê? Porque sempre que eu for mover ou traçar uma linha, ele fica habilitado nos eixos X e Y.
e isso me ajuda a depois retornar esse objeto para o mesmo local. Então eu vou direcionar para cima ou para o lado, direciono para o espaço que está vazio e que não te atrapalhe depois para retornar. Então apontei para cima, aqui você vê o contador aparecendo. Eu vou habilitar aqui o Karnak, porque assim você acompanha quanto que eu vou digitar. Selecionei, apontei para cima e vou colocar a 5 metros de distância, tá? Vou jogar a porta lá para cima também, porque senão se eu for achurar aqui, ele vai contornar a porta e isso eu não quero, porque aí ele livraria essa área aqui que é importante contabilizar tudo. Vou jogar para cima também. E aqui ele tá com as linhas, eu vou retornar só para vocês verem um detalhe. Aqui não está aparecendo a linha da parede de baixo, porque isso aqui é um bloco que faz parte do nosso Super Pack gratuito de blocos inteligentes e ele já tem uma opção que é a opção de Whip Out abaixo, então fica tudo mascarado. O que tiver abaixo aqui dessa faixa da soleira vai ficar mascarado, mas eu vou usar o trim nesse espaço aqui, que é para vocês verem mais ou menos como é que seria aí no desenho de vocês, tá bom? Digamos que venha, e quando aparecer esse escape aqui, ó, entenda como ESC, certo? Para vocês não ficarem confusos. Que tecla ele usou? O ESC. Escape aqui é ESC, beleza? Fizemos aquela primeira etapa, já cumprimos a primeira etapa, que é qual? O primeiro tópico, que é o qual? Esvaziar ou isolar o espaço a ser achurado. Então, mas esvaziar ou isolar, como assim? Esvaziar seria o quê? Dessa forma como a gente fez aqui. Eu esvaziei o ambiente. Isolar seria se tivesse muito poluído, todos os móveis que tem lá dentro está muito difícil para você selecionar um a um, então você teria que isolar. Então seria mais fácil você isolar a alvenaria ao invés do mobiliário, tá bom? É só para vocês não ficarem tão confusos. E quem tiver aí em maio de 2020, com certeza vai saber o que é isolamento, que isso aí a gente está fazendo bem. Então bora aqui para a próxima etapa. Depois que você esvaziou ou isolou o ambiente, o que é que você vai fazer? Você vai analisar se é um perímetro em linhas soltas ou se é um perímetro em polilinha. Então, quando eu clico aqui, eu percebo que ele está em linhas soltas, certo? Aqui você percebe junto comigo que ele está todo em linha solta. Então, se ele está em linha solta, o que é que eu tenho que fazer? Aplicar o Pick Point com a achura. Então, eu vou fechar aqui. Tracei só uma linha aqui, que é para quando a gente usar o Pick Point, ele não vazar aqui toda a achura que a gente precisa aplicar. Então vamos deixar dessa forma aqui. Ainda não é para aplicar. Lembra que aplicar achura é só lá no final, não é para aplicar agora. A gente só vai deixar habilitado. Vai ser aqui, ó, Pick Point, tá vendo? Esse Pick Point que eu falei, ele fica lá no canto superior esquerdo, tá? Então quando você H-Enter, que é para selecionar a achura, ele sempre vem com o Pick Point habilitado. E quando você aproxima aqui, ele vai justamente reconhecer, já jogou uma achura aqui, meio doida, mas é dessa forma. A primeira opção é essa. Passando para a segunda etapa, já que a gente já escolheu que vai ser Pick Point, o modo de aplicação, a gente vai definir agora se a achura ela vai representar dimensões específicas, ou seja, se ela vai ser um porcelanato, por exemplo, ou se ela vai ser uma representação gráfica, no caso uma grama, água, mas não, ela vai representar um porcelanato que eu vou definir como 60 por 60. Então o que é que eu vou fazer? Então, já que eu defini aqui, vou dar um ESC. Já que eu defini aqui como um modelo com dimensões, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar a definição, que é o formato user. Novamente, clica em H, que é de achura. Você pode acessar esse user de duas formas. Uma vai ser clicando aqui, ó, aqui nessa aba de achuras, que vai ficar aqui sempre habilitada quando você clica H, Enter. Você vem aqui nesse pontinho aqui do final. Aqui você arrasta a janela até o final. Arrastou até o final, você vai escolher esse modelo user. Tá bom? Você pode clicar aqui, você percebe que ele vem em duas linhas paralelas, mas você pode clicar novamente aqui em propriedades e quando abre essa janelinha aqui, você pode escolher aqui essa opção, que é doble, né? Que é dobro, para você dobrar a linha. Você viu que essa linha ela já veio assim, por padrão. Então, quando você dobra, ela fica nesse sentido, tá bom? E aqui, que no caso aqui é a leia, para você definir a leia. Só que, olhando lá para o nosso fluxograma, depois que eu defino o espaçamento, que daqui a pouco eu já vou definir qual vai ser a medida, em seguida eu escolho a layer. Então aqui, já que a gente está com essa janela aberta, eu vou definir logo a layer. Para as minhas achuras eu uso layer fina,
tá? Ou layer fina ou layer mais fina. Se vocês estiverem usando também o template padrão do Estúdio Mão, que foi junto com o Super Pack gratuito, eu indico que vocês usem também essa Ashura. A Ashura fina, ela fica um pouquinho mais forte do que a Ashura mais fina. A Ashura mais fina, ela realmente vai aparecer um pouquinho mais clara, tá? Porque assim você consegue ter uma hierarquia melhor. Então vou escolher aqui esse modelo Ashura fina. E agora sim eu vou vir aqui para o espaçamento, como ele tem representado ali, né? O espaçamento eu vou definir como sendo um porcelanato ponto .60. Posso dar o primeiro clique ou posso vir aqui e clicar em ponto de origem. Vou clicar aqui no cantinho e clico de volta no ambiente. Vou dar um Enter e pronto. Aqui já foi definido o nosso ambiente com o modelo de Ashura que representa um porcelanato de 60 por 60 e com o ponto de origem aqui. Não consegui achar esse ponto de origem, eu acabei clicando antes e acabei não definindo o ponto de origem. O que é que eu faço? Muito fácil. Está aqui a Ashura selecionada, o que é que você vai fazer? Vai aparecer geralmente essa bolinha aqui no meio. O que é que você faz? Passa só o cursor do mouse em cima e vem até essa opção aqui, Origin Point, né? Ponto de origem. Aqui sim você pode arrastar e botar o ponto de origem de acordo com que você clique. Aí eu quero o ponto de origem saindo daqui, do canto do marco da porta, você coloca sem problema. Mas eu prefiro lá no canto do quarto porque fica mais uniforme. Ok, aplicada a nossa Ashura, agora sim a gente vai retornar o nosso mobiliário pro quarto, né? No caso um quarto aqui, vou dar 5 metros para baixo, lembra que eu afastei 5 metros, vai voltar 5 metros, beleza? Por isso é tão importante você esvaziar todo o ambiente para poder ashurar, porque pensa comigo, caso você precise da informação da metragem quadrada desse ambiente, tivesse ashurado somente esse vão aqui livre, caso você fizesse com todos os blocos aí, não ia ser uma metragem real, aí você teria que usar o AA e definir toda essa área aqui, totalmente improdutivo. Então dessa forma aqui, que eu retirei todo o mobiliário de dentro, ashurei, depois voltei com o mobiliário, fica mais fácil, porque aqui você clica na Ashura, digita o comando LI e aqui ele vai dar a Ashura exata do ambiente, 9 metros quadrados, beleza? Então vamos agora para o nosso segundo exemplo. Para esse nosso segundo exemplo eu trouxe toda uma planta baixa bem maior, mais complexa, porque assim vocês vão entender o porquê da importância de você usar também esse modo aqui, que é o Select Objects, tá bom? Partindo lá da nossa primeira etapa, a gente vai definir o que é que a gente vai ashurar. E eu já defini que eu vou ashurar esse espaço aqui. Eu vou ashurar com uma representação de piso, não vai ser uma medida precisa, vai ser um piso mais ou menos que represente pedra, então não tem uma medida tão precisa. E vindo para a segunda etapa seria esvaziar ou isolar o espaço a ser ashurado. E perceba que ele já está totalmente isolado aqui. Vindo para a etapa seguinte, como a gente combinou de fazer agora totalmente com o lado direito do nosso fluxograma, ele faz a seguinte pergunta: o perímetro está em polyline fechada, né? Então vou clicar lá para saber. Pronto, ele está sim em polyline fechada. Então o que é que a gente vai fazer? Aplicar com Select Objects. E aqui a gente mostra que é sem risco, porque é muito mais prático de usar, vocês vão ver o porquê. Decidido isso, já sei que eu vou aplicar com Select Objects. Agora na segunda etapa, a gente vai definir o padrão e escala da Ashura. Então vamos deixar mais ou menos selecionado aqui para a gente ler todo o passo a passo. E vou clicar em H Enter. Já sei que aqui a gente vai definir como Select Object. Eu poderia clicar em H Enter de Ashura e depois S Enter aqui de Select Objects, como vocês veem aqui, tá? Posso fazer dessa forma, ou posso vir aqui e clicar na opção Select lá em cima. Cliquei nela, a etapa seguinte vai ser essa opção 2 aqui, vai ser uma representação gráfica. A gente vai fazer uma espécie de caminho em pedra para esse carro passar em cima. Então vai ser essa representação gráfica. A gente vai vir agora, como está informando aqui, usar padrões existentes. E são justamente esses padrões que a gente tem aqui em cima. Então vamos baixando aqui para a gente escolher um modelo que eu acho interessante para esse nosso exemplo. Vamos a esse modelo aqui que ele se assemelha a aquele piso intertravado, né? Nesse sentido escama de peixe. Então vou clicar nele aqui. Após clicar, qual é a etapa que a gente vai seguir agora? Definir a escala, que a gente vai testar agora as medidas. Eu começo sempre com 0.01. Então vou clicar aqui, botar 0.01. Dou um Enter e agora vamos definir a layer.
clico aqui em propriedades, eu posso vir lá em home, mas eu prefiro aqui em propriedades, que é bem mais rápido. Vou deixar aqui, se você aqui em propriedade deixar definido com a Ashura que você sempre usa como piso, ele vai adotar sempre nesse seu arquivo que está aberto aqui, quando você salvar, ele vai adotar sempre toda a Ashura que você usar, ele adota como essa lei que você já definiu aqui em propriedades. Isso torna mais produtivo também, que você não precisa ficar indo lá em home, escolher a Ashura e ficar sempre nesse vai e vem. Você pode já deixar habilitado aqui e te ajuda nesse ponto. Definir a lei. Agora eu vou vir direto para aplicar a Ashura. Então bora lá. Aqui, lembrando que é esse espaço que a gente vai ashurar, e aqui vem justamente o pulo do gato, que é esse modo de aplicação que é por Select Objects. Lembra que está tudo poluído aqui, tem toda a tua planta, tem toda a Ashura, tem blocos, tem tudo mais, mas se você clica só no espaço que você quer ashurar, ele é muito mais rápido, ele não precisa reconhecer nada que tem na tela e isso agiliza muito o processo. Você percebeu que ele ficou fora da escala aqui, a gente vai ajustar, por isso que eu boto sempre .01, não é a regra, mas eu coloco aqui para eu ter a noção desse primeiro contato visual e depois eu vou ajustando. Tá? Então você perceba que é muito mais rápido você aplicar a Ashura por esse modo de Select Objects, é bem mais fácil, bem mais seguro também. Talvez se a gente usar aqui o Pick Point, ele até consiga ashurar rápido, sem tantos problemas, porque ele está meio que afastado aqui de toda a poluição do desenho. Mas se fosse ashurar aqui um ambiente que ele está no meio das informações aqui do desenho, você ia ver que poderia até dar um problema no arquivo e um fatal erro. Digamos que o espaço que eu queira ashurar seria esse aqui do close. Para começo de conversa aqui já geraria todo um desperdício de tempo, porque eu ia ter que livrar tudo que tem dentro, né? Caso a gente fosse por Pick Point. Mas com Select Object vocês vão ver como é mais fácil. Digamos que se eu quisesse ashurar somente esse espaço aqui, o que é que eu poderia fazer? Faria um retângulo aqui nesse ambiente, escolheria Ashura Enter, o modelo de Select Object, tá? E clicaria somente na polyline que a gente acabou de traçar. Certo que aqui é um outro modelo de Ashura, não é exatamente o modelo que a gente usaria aqui, mas seria exatamente dessa forma, muito mais rápido. Se eu tentasse usar aqui o Pick Point, eu teria que fazer um retângulo, afastar aqui, usar a Ashura, depois retornar novamente. Aqui ficou bem mais rápido, eu tracei o retângulo e já ashurei somente nessa polyline que a gente desenhou, tá? É bem mais prático, então se você puder sempre forçar o uso do Select Object, eu indico porque é muito mais rápido e seguro também para ashurar. Então aqui na Ashura que a gente fez, vou só reduzir como é a representação gráfica, é mais ou menos visual que você sabe, se você sabe se está bom ou não. Então esse é o segundo exemplo que eu trouxe para você entender como é que usa o Select Objects aqui, que tem Ashuras que pouca gente usa, mas quando você implantar isso aqui no seu fluxo de trabalho, com certeza vai ficar bem menos estressante o uso das Ashuras. Eu peço depois que você dê uma estudada legal aqui nesse modelo do nosso organograma, para você entender cada etapa, para você começar a memorizar mais, e assim sempre que você for pensar em ashurar, você tem em mente que você segue esse passo, porque vai ficar meio que no piloto automático, vai ficar muito mais prático para você ashurar, vai te gerar menos dor de cabeça também, porque vai travar muito menos se você seguir essa ordem, e também vai ficar mais preciso, porque assim você vai poder depois escolher a informação da metragem quadrada da Ashura que você usou de cada ambiente. Então se você curtiu esse vídeo, eu peço que você deixe seu comentário aqui abaixo, compartilhe também esse vídeo para quem você tem certeza que vai fazer um bom proveito disso que eu ensinei aqui. E se você também não gostou dessa forma que eu trouxe aqui para vocês, com o organograma, com essa forma de apresentação aqui, deixa também nos comentários, porque assim eu vou saber se eu posso voltar a fazer dessa forma ou não, se essa forma aqui ajudou vocês a entender como é que funciona essa lógica quando você vai ashurar, tá bom? E essa imagem eu vou deixar ela lá no meu Instagram, porque assim você confere ela, você clica também naquele botãozinho de salvar, sempre que você precisar rever esse passo a passo, você confere lá, tá bom? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.